meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por esta oportunidade, a qual o Senhor assim tem nos concedido para esse dia. Bem, glória a Deus, pela vida do meu caminhado, Deus, justamente com a sua esposa Deus, leve que está aqui nessa hora também. Eu sou minha sogra, todos vocês também. É uma honra estar com os irmãos desse dia. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Amém? Eu me alegrei em ver aqui, irmãos, o nosso irmão João, que era de Coroados. Ali, ó, João, que era de Coroados. Eu lembro que, às vezes, eu até ia buscar esse irmão. Muitas das vezes ele foi ali na igreja que nós pastoreava ali em Coroados. E eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão João. Amém? Ele está aqui essa noite e ele aceitou Jesus como o único suficiente Salvador da sua alma. Abre a sua Bíblia no Salmo 137. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Amém? Salmo 137. Glória a Deus. Salmo 137. Quem encontrou diz amém. Junto dos rios de Babilônia, ali nós assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Junto do rio da Babilônia, ali nós assentamos e choramos, quando nós lembramos de Sião. Dos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção. Então os que nos destruíram, que os alegrassemos, dizendo: cantai-nos um hino de canção de adoração. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? O primeiro versículo: junto ao rio da Babilônia, ali nós assentamos e choramos, lembrando de Sião. Amém. Pode tomar o passo. Amém? Irmãos, essa noite nós vamos lembrar. Amém? Vamos lembrar essa noite. Lembrar. Tem coisas que nós lembramos, mas tem muitas coisas que nós esquecemos. Isso é uma coisa normal. Às vezes nós lembramos e às vezes nós esquecemos. Tem coisas que nós não lembramos mais. Aí as pessoas chegam em nós: olha, você não lembra desse acontecimento? Foi assim, assim. Eu não lembro. Mas aí a pessoa começa a insistir. Você, lembrei. Eu só lembrei porque você me lembrou. Se você não tivesse me lembrado, com certeza eu não tinha lembrado. Então tem coisas que nós esquecemos. Em relação a Israel aqui, foram levados para cativeiro, por rebeldia, por desobediência. Ficaram 70 anos na Babilônia. E quando estavam no cativeiro, começaram a sentir saudade de Sião. Começaram a sentir saudade de Jerusalém. Junto ao rio da Babilônia, nós assentamos, olha só, e lembramos de Sião. Ou seja, olha, estamos distante da nossa casa, estamos cativos, mas nós estamos lembrando de Sião. Estamos lembrando das coisas de Deus. Estamos lembrando da nossa terra. Estamos assentados. E o povo que nos levou cativo nos pedia uma canção. Então, nós respondíamos: como vamos nós louvar a Deus, adorar a Deus, estando nós cativos, estando nós
em terra estranha. O povo começou a sentir saudade, lembrar de Jerusalém. É muito bom lembrar. É muito bom lembrar das coisas boas. As coisas boas nos traz alegria. Eu lembro que, quando eu morava ali em Monções, aqui pertinho, tinha um bairro chamado Vila Chique. E eu lembro que nós estávamos brincando no barro, as crianças brincando, nós brincando. E de repente passavam os carros anunciando: olha, hoje vai ter quermesse, hoje vai ter frango assado. E o quintal se alegrava, nós se alegrava. E o Márcio, meu irmão, falava: olha, Fernando, se prepara. Rose, a mais novinha, também se prepara. Hoje vamos buscar carne, olha só. Hoje vamos buscar carne. E eu lembro que 5 horas da tarde, nós já apontávamos para ir. E nós ficávamos lá atrás, era um barracão, e ficávamos atrás de um muro. E 7 horas, o povo começava a chegar na festa. Chegava um monte de gente na festa. Chegando gente na festa. Aí estava umas 8h30, número tal, saiu o frango. E o rapaz ia lá entregar o frango, mas pode ir lá, Fernando. E eu saía de trás do muro, e eu ia lá: tio, me dá a coxinha. Ele me dava a coxinha, e eu colocava no saquinho. Saiu outro frango, vai lá, Rose. A Rose ia correndo: tio, me dá a asinha. E dava a asinha, e colocava na sacola. Irmão, só sei que lá com as 10h30 da noite, ia com 2 sacolas cheias de carne embora. Eu comecei a lembrar dessas coisas. Depois de uns 4 anos, eu fui morar no sítio. E no quintal, o que tinha de frango, o que tinha de galinha, o que tinha de galo, nós não pedia mais. Agora nós tínhamos um rebanho no quintal. É bom lembrar das coisas boas. E quando eu ia para a escola, então, eu pegava a sacolinha e estava no bolso. Aí no final, lá para meio-dia, quando saía da escola, 11 horas, ia mais 4 crianças, eu tinha aproximadamente 10 anos de idade, ia pedir pão. Tem pão seco? Tem pão seco? Irmão, pedi pão. E eu não quiser com 2 sacolas de pão embora, com pão seco embora. Hoje eu faço pão. É bom lembrar das coisas boas. As coisas boas nos trazem alegria. É coisa que vem na nossa lembrança. Nós que está brincando de barra, minha mãe falava para minhas irmãs, um dia passou um de terno, de gravata, e disse assim: olha, eu vejo essas crianças sendo profeta no nome de Deus. Eu vejo essas crianças sendo cheias do Espírito de Deus. A minha mãe não entendia nada, mas hoje estamos aqui porque um dia Deus falou e Deus cumpre com a tua palavra. É bom lembrar. Vamos lembrar essa noite. Que casal que não lembra quando estava noivo, quando iria se casar? Lá estava a noiva toda bem arrumada, depois de encontro com o noivo, ela ia se casado. Que mãe que não lembra quando estava grávida, olhava para a tua barriga? Será que vai ser homem? Será que vai ser mulher? Que vinha ser um pregador? Que vinha ser um levita? Aí nasceu, começou a gatinhar. Logo começou a falar pai, mãe. Logo deu os seus primeiros passos. Logo teve seus 10 anos, 12. Quando fez 15 anos, fez uma grande festa. É bom lembrar das coisas boas. Logo os casal tem filho, hoje tem até neto. É bom lembrar das coisas boas. Tem pessoas que falam assim, ó: ah, que saudade dos meus 15 anos, ah, que saudade dos meus 20 anos, ah, que saudade dos meus 30 anos. É bom lembrar das coisas boas. O ruim é lembrar das coisas ruins. Lembrar de um casamento que não deu certo, de alguma coisa que te machucou no passado, que te feriu por dentro. Mas essa noite eu quero convidar você a não lembrar das coisas ruins, mas voltar, lembrar das coisas boas. Quando você aceitou Jesus, desceu as águas, foi cheio do Espírito. Quando você e eu, cada vez mais tinha prazer nas coisas de Deus. Hoje, quem sabe, você caiu, mas nos diz da Bíblia: lembraste aonde caíste, se arrependa e volta a praticar as primeiras obras. É bom lembrar. Deus disse para Noé, constrói uma arca, Noé. 120 anos construindo a arca. Quanto suor derramado. Lá estava Noé. Parece que eu vejo as pessoas: Noé, tu está doido, rapaz? Até hoje, nunca caiu um pingo de água. Naquela época, era o orvalho que molhava a terra. E Noé, sendo obediente à voz de Deus, estava ali construindo a arca do Senhor. Depois que terminou de construir a arca, ele e sua família, e os animais segundo a sua espécie, entrou na arca.
e veio-se um grande dilúvio, a janela do céu se abriu, mas Noé e a sua família estavam dentro da arca. Passaram-se os dias, quem sabe chega a esposa de Noé. Ô Noé, será que Deus esqueceu de nós? Será que Deus não lembra mais de nós, Noé? Quem sabe chega os filhos, Noé? Será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus não lembra mais de nós, Noé? Até quando esse mau cheiro, até quando esse mau cheiro de animal, até quando, Noé, vamos ficar dentro desta arca? Depois de 40 dias, a chuva cessou. Passou mais de 300 dias, Noé e sua família dentro da arca. Quando você vê na Bíblia assim, ó, Deus lembrou. Não é que Deus esqueceu, porque Deus, Ele não esquece de nada. Deus não esquece de nada. Quando fala Deus lembrou, o que significa? Chegou o tempo de Deus. Chegou o tempo de Deus. Deus tirou a arca da terra. E sabe onde foi para a arca? No topo de um monte chamado Ararat. Diz a Bíblia: lembrou-se Deus de Noé e da sua família. Deus tirou a arca da terra e colocou no topo de um monte. Se você não está entendendo, você vai começar a entender. Sabemos que o mundo, há rumores de guerra por aí. Sabemos que o mundo, há doença vindo por aí. Sabemos que grandes catástrofes estão acontecendo. Sabemos que o mundo está cada vez mais de cabeça para baixo. Mas a igreja não tem que se preocupar, porque a igreja verdadeira não está fora da arca. Ela está sim dentro da arca. A arca é a palavra de Deus. Mais um pouquinho só. Lembrou-se Deus de nós. Ou seja, vai chegar o tempo de Deus em que a igreja vai sair da terra. Não vai ficar na terra, mas vai estar no alto sobre as nuvens. Essa é a nossa esperança. O inferno não tem essa esperança. O ateu não tem essa esperança. Mas a igreja tem. Se a igreja tem, levante a mão para cima e adora Jesus de Nazaré. Deus sempre lembra. Quando chega o tempo de Deus, chegou o tempo de Deus. Gênesis 18, 23. Deus iria destruir uma cidade por nome Sodoma e Gomorra. Vamos destruir aquela cidade. E Abraão começou a orar. E Abraão começou a interceder, falar com Deus. Senhor, e se lá tiver 50 justos, destruirá os 50 justos com os ímpios? Não, Abraão, pelo amor dos 50 justos, eu vou poupar a cidade. Senhor, eu me atrevo a perguntar novamente, e se lá tiver 45? Pelo amor dos 45, Abraão, eu vou poupar a cidade. Senhor, e se lá tiver 30? Pelo amor dos 30, eu vou poupar a cidade. Senhor, eis que me atrevo a perguntar novamente. E se tiver 20? Pelo amor dos 20, eu vou poupar a cidade. Não se isso comigo, mas eu me atrevo a perguntar novamente. E se tiver 10? Pelo amor dos 10, eu vou sim poupar a cidade. Conhecemos a história. Os anjos entraram naquela cidade. Ló estava demorando ali. Pegaram na mão de Ló e tiraram ele de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque enquanto Ló estava em Sodoma, a cidade se corrompeu. A prostituição tomou conta daquele lugar. Ló saiu de Sodoma sem nenhum arranhão sequer. Mas Deus disse: sai você e a tua família, mas não olhes para trás. Não olha para trás. Deus só lembrou de Ló por causa da oração de Abraão. Se teu filho ou tua filha
alguém da tua família estiver nesse mundo poluído, contaminado, e você estiver de joelho, pode ter certeza, Satanás não vai tocar a tua casa. Pode ter certeza, Satanás não vai tocar a tua família, porque Deus não esquece, vai chegar o tempo de Deus, e Deus sempre lembra. Então continua em oração. E Ló sai com a sua família, mas a esposa dele, ela olha para trás e vira o quê? Uma estátua de sal. Estátua não fala, estátua não pensa, estátua não anda, estátua não se mexe, estátua virou uma estátua. Quantas pessoas nesses últimos dias estão olhando para trás e estão virando estátua? Vamos para a oração? Não. Vamos para a igreja? Não. Vamos fazer alguma coisa para Deus? Não. Vamos ler a Bíblia? Não. Vamos jejuar? Não. Estão virando estátua. Mas essa palavra é como fogo, é como martelo que se usa penha. É hoje que ela vai quebrar crente aqui e vai trazer de volta. Empacou-se, virou estátua. Mas o que me chama a atenção, que Deus, Ele é um Deus que não esquece. Deus é um Deus que sempre lembra do homem. Deus, Ele é um Deus que sempre lembra do ser humano. Quando Jesus, Ele estava na cruz, o ladrão disse: ei, salva o Senhor e salva nós também. Tu não és Cristo, tu não és Jesus, tu não é aquele que vem salvar. Salva-te e salva nós também que estamos aqui. Mas o outro ladrão, olhando para o outro e para Jesus, dizem: este homem que está aqui conosco não é tipo que está aqui, ele não tem culpa nenhuma, ele é inocente. Eu e você somos dignos de estar aqui. Mas olha o que ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Lembra-te, Senhor, de mim quando estiveres no teu reino. Feche seus olhos nesse momento. Levanta sua mão e feche seus olhos nesse momento. E fala com Deus nesse momento: Senhor, apesar das minhas falhas, dos meus erros, das minhas limitações, dos meus pecados, lembra de mim, Senhor. Fala: lembra de mim, Senhor. Lembra de mim, Senhor. Lembra de mim naquele dia, Senhor. Não me deixa para trás. Fala. Lembra de mim, lembra. Lembra de mim. Porque vai chegar o tempo de Deus em que a nossa tristeza, a nossa angústia vai acabar. E Ele vem nos buscar. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança que o mundo não tem, que o ímpio não tem, que o incrédulo não tem. Largastor do Monterga. Alaplastou que largastor do Monterga. As pessoas têm o costume de esquecer, olha só, das promessas de Deus. Esquecem com facilidade. Isso aconteceu com os discípulos. Isso aconteceu com as mulheres que andavam com Jesus. Lucas 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado, e algumas outras com elas. Outras mulheres foram com elas. Jesus no sepulcro. Mulheres foi lá para colocar alguma coisa no sepulcro, fazer uma limpeza. Vamos ver o corpo de Jesus. Mas quando chegou lá, ele tinha o quê? Ressuscitado. Aí se você ler, olha só, no versículo 5, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, o anjo lhes disseram:
Por que buscais os viventes entre os mortos? Versículo 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Ei, Jesus não falou para vocês que ele iria ressuscitar? Lembrai-vos dessas palavras. Vocês não lembram que ele disse que iria ressuscitar? Versículo 7. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Versículo 8. E lembraram-se das suas palavras. Elas tinham esquecido. Os discípulos tinham esquecido, porque estavam com medo. Mas diz a Bíblia que elas lembraram das suas palavras. E tem pessoas que esqueceram o que está escrito aqui. Lembra que Jesus disse que vai voltar? Lembra que ele disse que será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente? Lembra que ele disse: filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Lembra que ele disse que ele vem com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós os vivos vamos se encontrar com ele nos ares. Lembra que ele disse que lá não vai ter dor, que lá não vai ter tristeza, que lá não vai ter angústia. Lembra que ele disse que lá não vai ter velório. Lembra que ele disse que ele vai te dar um novo nome. Lembra que ele disse que você vai andar em luz de ouro, ao rio de jaspe, ao rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Lembra que ele disse que ele vai voltar. Queira Satanás ou não, ele vem. Queira ele crê ou não, ele vem. Queira ateu ou não, o que há de vir virá e não tardará. Não perca essa esperança. Não perca essa esperança. Não perca essa esperança. Deus sempre lembra. Ou seja, chegou o tempo de Deus. Eu tenho mais 6 minutos. O nosso irmão foi louvar Deus? Vamos colocar de pé. Glorifica a Deus. Exalta a Deus.